Oi! Esta é a terceira parte do vídeo onde eu ensino a bordar essa santinha em ponto cruz. Vou deixar o link para o gráfico na descrição deste vídeo. Vou começar com a linha 134, cortei um pedaço de 1 metro, tirei apenas um fio, dobrei no meio, passei as duas pontas pela agulha e do outro lado ficou a laçada. Vou começar o bordado aqui, na parte de baixo do manto, de cima para baixo, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a direita, de cima para baixo, fazendo 3 pontos. Viro a minha agulha e faço o 4º ponto de baixo para cima para a direita. Saio aqui na carreira de cima, de baixo para cima para a esquerda. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Ainda para a esquerda, de cima para baixo. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Finalizo o ponto de baixo para cima para a direita. Viro minha agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, passo a agulha por baixo deste ponto, puxo, viro a agulha e finalizo o ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Agora, para a direita, viro a agulha, de baixo para cima, faço 2 pontos. Agora, vou aqui, ó, de baixo para cima, para a esquerda, saindo na carreira de cima. Para a esquerda, ainda de baixo para cima, faço um ponto. Viro a agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita, saindo na carreira de baixo. Viro a agulha, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha. Viro a agulha de cima para baixo para a direita. Ainda para a direita, viro a agulha de baixo para cima, faço um ponto. Saio aqui na carreira de cima, agora esquerda, de baixo para cima, faço outro ponto, saio na carreira de cima. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda. Viro a agulha, fecho esse ponto, passando por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo o ponto de cima para baixo para a direita. Viro a agulha, agora fecho esse ponto de baixo para cima para a direita. E agora para a direita, de baixo para cima, faço um ponto. Para a esquerda, de baixo para cima, faço mais um ponto. Saio na carreira de cima, para a esquerda, de baixo para cima. Fecho esse ponto para a direita, de baixo para cima. Agora aqui, viro a minha agulha de cima para baixo para a direita. Fecho esse ponto, virando a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Saio na carreira de cima. Para a esquerda, de baixo para cima, faço 4 pontos. Viro a minha agulha, vou aqui, ó, de cima para baixo para a esquerda. Saio na carreira de baixo, viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a direita, faço um ponto. Saio na carreira de cima, viro a agulha, vou de cima para baixo para a direita, fazendo 3 pontos. Volto para a esquerda, de cima para baixo, fechando um ponto e saindo na carreira de baixo. Agora, de cima para baixo para a esquerda, faço um ponto e saio na carreira de baixo. Novamente, esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo da linha, puxo, vou de baixo para cima para a direita. Saio na carreira de cima, de baixo para cima para a esquerda. Volto fechando esses pontos. Para a direita, de baixo para cima, fecho 2 pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, fecho 2 pontos.
Saio na carreira de baixo, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo e vou de cima para baixo para a esquerda, novamente de cima para baixo para a esquerda. Viro a minha agulha, fechando este ponto, passo a agulha por baixo da linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a direita, passando por trás desse ponto que já está feito, saindo na carreira de cima. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha novamente, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha novamente, fecho esse ponto, passando a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha agora para a direita aqui, de cima para baixo, saio na carreira de baixo. Agora vou para a direita de cima para baixo, fazendo 3 pontos. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima. Volto para a esquerda de baixo para cima, fazendo 4 pontos. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha, vou de cima para baixo, para a direita, fazendo 2 pontos. Viro a minha agulha e vou de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima, fazendo o terceiro ponto. Agora, para a esquerda, de baixo para cima, faço 3 pontos. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, faço um ponto, saindo na carreira de baixo. Agora, para a esquerda aqui, de cima para baixo, viro a minha agulha, passo a agulha por baixo dessa linha e puxo, fechando esse ponto, finalizo de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha de cima para baixo para a esquerda, viro a agulha, passo a agulha por baixo dessa linha e fecho esse ponto. Finalizo o ponto de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a direita, saindo aqui na carreira de baixo. Agora vou para a direita, faço um ponto de cima para baixo, viro a minha agulha de baixo para cima para a direita, fazendo o segundo ponto e saindo na carreira de cima. Agora, esquerda de baixo para cima, faço 2 pontos, saio na carreira de cima, viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a direita, fecho esse ponto virando a agulha de baixo para cima para a esquerda, saindo na carreira de cima. Para a esquerda de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Agora para a esquerda aqui, de cima para baixo, fecho esse ponto, virando a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Agora finalizo o ponto, saindo com a agulha lá no avesso para fazer o arremate, porque minha linha está acabando. Viro o meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo. Passo a agulha novamente por baixo da linha e puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Vou para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Coloquei na agulha novamente 1 metro da linha 134. Vou introduzir a agulha aqui, de baixo para cima, puxo, passo a agulha por dentro da laçada e puxo. Vou para a esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo,
Viro a minha agulha e finalizo o ponto de cima para baixo para a direita. Agora, vou para a direita de cima para baixo, faço 2 pontos. Viro a minha agulha e faço um ponto aqui, ó, que eu tinha esquecido de fazer, ó. De baixo para cima para a esquerda. Já fecho esse ponto de baixo para cima para a direita. Saio na carreira de cima, fecho esse ponto de baixo para cima para a esquerda. Ainda para a esquerda, de baixo para cima, faço um ponto. Agora tem um ponto aqui, ó, de baixo para cima para a esquerda. Para a esquerda, ainda de baixo para cima, faço um ponto. Fecho esse ponto de baixo para cima para a direita. Aqui tem um ponto, não vou fazer ele agora. Vou para a direita, de baixo para cima. Esquerda, de baixo para cima, faço 2 pontos. Volto para a direita, fechando este ponto de baixo para cima. De baixo para cima para a direita, faço mais um ponto. Saio na carreira de cima, viro a minha agulha, de cima para baixo para a direita, faço um ponto. Já fecho esse ponto, virando a minha agulha de baixo para cima para a esquerda. Agora, para a esquerda, de baixo para cima. Direita, de baixo para cima. Esquerda, de baixo para cima. Agora eu volto fechando esses pontos. Viro a minha agulha de cima para baixo para a direita. Para a esquerda agora, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. Saindo na carreira de baixo, passando por trás desse ponto que já está finalizado. Direita novamente, de cima para baixo. Esquerda, de cima para baixo. Viro a minha agulha, faço esse ponto que eu não tinha feito. De baixo para cima para a direita. Viro a agulha, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de cima para baixo para a esquerda. Viro a agulha, passo por baixo dessa linha, puxo. Viro a agulha de cima para baixo para a direita. Agora, para a direita, de cima para baixo. Esquerda, de cima para baixo. Direita, de cima para baixo. Fechando só um ponto, saindo na carreira de baixo, ó. Todos os outros já estão fechados. Viro a minha agulha, de baixo para cima para a direita. Fecho um ponto, viro a agulha de cima para baixo para a direita. Agora, para a esquerda, de cima para baixo, fecho um ponto, viro a minha agulha, esquerda de baixo para cima. Agora aqui, olha, viro a minha agulha, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo e finalizo de cima para baixo para a esquerda, passando por trás desse outro ponto que já está finalizado. Viro a minha agulha para a direita, de baixo para cima, fecho 3 pontos. Viro a agulha, fecho esse ponto de cima para baixo para a direita. Agora vou para a esquerda, de cima para baixo, fechando 3 pontos. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima para a direita, fechando 3 pontos. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a direita, fecho o 4º ponto e saio na carreira de baixo. Vou agora para a esquerda, de cima para baixo, fecho 3 pontos.
Viro a minha agulha e fecho o quarto ponto de baixo para cima para a esquerda. Viro a minha agulha, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, finalizo o ponto de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Viro a minha agulha, fecho esse ponto de baixo para cima para a direita, fecho mais 3 pontos de baixo para cima para a direita. Viro a minha agulha, só que esse ponto aqui, olha, não tá dando certo, então vou fazer aquele truque, que é puxar a agulha para o avesso. Vou marcar aqui, olha, onde que tem que sair o ponto é aqui. Então, eu viro meu trabalho, coloco o dedão em cima do ponto, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo e introduzo aqui onde que eu marquei, saindo com ela no direito, e o avesso não ficou comprometido. Viro meu trabalho e vou continuar, ó. Passo a agulha aqui por baixo dessa linha, puxo, viro a agulha e finalizo de cima para baixo para a direita. Agora para a esquerda, passo por baixo dessa linha, puxo e finalizo de cima para baixo. Saio na carreira de baixo, para a esquerda de cima para baixo, fecho esse ponto. Saio na carreira de baixo, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, viro a agulha novamente, passo por baixo dessa linha, puxo e finalizo de cima para baixo para a esquerda, saindo na carreira de baixo. Para a esquerda de cima para baixo, fecho 3 pontos e finalizo introduzindo a agulha aqui no primeiro ponto que eu fiz, saindo com ela no avesso. Agora eu viro meu trabalho, passo a agulha por baixo dessa linha, puxo, passo a agulha novamente por baixo da linha e puxo. Vou aqui para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado direito, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo. Para o lado esquerdo, passo a agulha por baixo da linha do etamine e da linha, puxo e vou cortar. Vou finalizar o vídeo por aqui e vou gravar o próximo vídeo. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.